Fala, fala, meu povo, minhas povas, muito bem, como é que nós estamos? Todos juntos e misturados para mais uma apresentação, para mais uma troca de ideias. E hoje a nossa conversa vai ser muito legal, vai ser voltada para o povo do laboratório ou para o povo das ciências sociais, tá certo? Porque esse povo faz pesquisa, estuda, faz experiência e precisa analisar os seus dados, tá certo? Então, inicialmente, o que é que precisa se fazer? Por exemplo, calcular a média, tá bom? E desvio padrão. Perfeito? Então, nós vamos verificar como é que nós vamos calcular a média e desvio padrão usando simplesmente uma calculadora científica que tenha potência e tenha raiz. E parênteses também, tá certo? Vai ser simples, vai ser tranquilo, porém, preste muita atenção, tá certo? Principalmente quando você for colocar os dados, for introduzir os dados na calculadora, tá bom? Você vai me perguntar, pô, mas não tem um modo estatístico da calculadora? Tem, você pode e deve aprender a usar. Procure no famoso mané de instruções, no seu manual de instruções, com certeza ela tem os procedimentos para você fazer essas contas de um modo mais simples e mais rápido, tá bom? Mas vamos supor que você não tenha o manual, vamos supor que você tenha perdido, tá certo? Você seja azarado e só tenha apenas a calculadora. Não fique desesperado ou desesperada. Eu vou mostrar para você uma maneira tranquila de você trabalhar essas contas sem precisar usar esse recurso mais elaborado. Percebeu? No entanto, é importante que você preste atenção, porque você vai precisar colocar os dados na calculadora, alimentar ela com essas informações para ela poder fazer a conta para você. Percebeu? Passo a passo. Então, muito bem. Vamos lá. Cálculo da média não há grandes dificuldades. Você aprende a fazer isso desde que faz as primeiras provas. Percebeu? Soma-se as notas, divide por n, que é a quantidade, e você achou a média. Até aí tudo bem. Não tem dificuldade nenhuma. Soma-se os valores, divide pela sua quantidade. Soma-se esses valores, divide pela sua quantidade, achamos o valor. Desse conjunto de medidas, percebeu? Dessas observações experimentais, você achou este valor da média. Já é um passo importante, porque eu vou precisar dele para calcular o quê? O desvio padrão. E como é que se calcula o desvio padrão? Soma-se essas quantidades, que são as seguintes, tá certo? A medida individual menos a média ao quadrado. Para cada uma dessas medidas, você faz essa operação, você soma, divide por n menos 1 e extrai o valor da raiz quadrada, tá bom? Vamos comentar aqui. Esse desvio padrão que nós estamos usando é o desvio padrão para amostra. Também nós temos o desvio padrão para a população, tá bom? E também nós temos o desvio padrão para um conjunto de n valores, tá certo? Desvio da média para um conjunto com n valores. Então você está vendo, são vários tipos de desvio padrão. Se você for na literatura, cada um vai abordar de uma maneira, cada um vai estipular um desvio padrão para seu uso, tá certo? E é interessante que se você tiver um trabalho um pouco mais rebuscado, um trabalho acadêmico mais rebuscado, você vai calcular o desvio padrão da média, que é um passo a mais do que esse, tá bom? Mas vamos devagar, vamos com tranquilidade, não sejamos um estudante emocionado, perfeito? Não sejamos muito emocionados e vamos começar o nosso trabalho. Prontinho? Então presta atenção, vamos pegar nossa pequena calculadora, tá bom? Essa calculadora aqui, ó, ela é bacana, ela é legal, ela tem o recurso de estatística para você fazer essa conta com mais agilidade e rapidez. Mas vamos supor que nós vamos querer registrar os dados, tá bom? Então, qual é o nosso primeiro procedimento? Vamos escrever a raiz, tá certo? Em seguida, vamos abrir dois parênteses, tá certo? 1, 2. Tudo bem? Agora nós vamos começar a alimentar com os dados. Preste bem atenção, essa primeira medida, 17,35. Então vamos lá, 17,35, ok? Menos, vamos subtrair do valor médio, 17,38. Então você vem aqui, vamos registrar 17
ponto 38. Vamos pegar esse termo, vamos passar o parênteses e vamos elevar ao quadrado. Percebeu? Agora a segunda medida, mesmo procedimento. Olha lá, vamos somar, vamos abrir o parênteses e vamos escrever quem? 17,20, 17,20 menos o valor médio. 17,38. Vamos fechar o parênteses e vamos elevar ao quadrado. Percebeu? Sempre assim, registrando os dados com cuidado, devagar e com atenção. Tranquilo? As duas próximas medidas você verifica que são iguais. Podemos registrar separadamente? Até pode. Mas vamos ganhar espaço e tempo fazendo o seguinte, vamos escrever o sinal mais, tá certo? Vamos multiplicar por 2 vezes, vamos abrir parênteses e escrever 17,40, 17,40 menos 17,38. Vamos fechar o parênteses e elevar ao quadrado. Tudo bem? Sempre assim. Agora vamos somar a próxima medida. 17,55, certo? Abrindo parênteses. 17,55 menos 17,38. Vamos fechar o parênteses e vamos elevar ao quadrado. Percebeu? Feito isso, depois que você colocou todos os dados, perfeito, bonitinho, com calma, feche o parênteses aqui. Percebeu? Tudo bem? Agora nós vamos dividir essa quantidade toda por quem? Vamos abrir o parênteses, tá certo? Lembra do n-1? n-1 vai ser o quê? 5 menos 1. Então escreva 5 menos 1, só para manter, tá certo? A semelhança com a fórmula, para você ir se habituando. Se quiser dividir por 4, pode dividir também, vai funcionar do mesmo jeito. Perfeito? Repare, você precisa ter o cuidado de colocar os dados em ordem, tá certo? Com muita atenção, por isso que dá muito trabalho, tá certo? Acima de 10 dados, já fica um pouco mais complicado você fazer essa conta, já fica mais difícil. A tendência de você errar com certeza é muito maior. Então vamos verificar. Olha só que interessante, achamos esse valor de desvio padrão. Vamos ver se bate com o que foi calculado pelo Excel. Olha, eu fiz a conta no Excel também. Ó. Vamos lá. Vamos verificar então. Olha só. Perfeito, olha. 0,12 e vai embora. Percebeu? Olha, casa a casa decimal, como bateu direitinho essa informação. Tá bom? Então, repetir novamente. Coloque os dados na ordem, com cuidado, com calma. Tá bom? Tá certo? Observação sobre desvio padrão. Lembra que eu falei que tem outros tipos também? Tá bom? Dependendo da sua análise, você pode parar por aqui e tirar a sua conclusão por aí. Seu trabalho está satisfeito, está bacana, está legal. Tá bom? Se você quiser um pouquinho mais de refinamento, você usa o desvio padrão da média. E como é que se calcula o desvio padrão da média com N dados? Muito simples, você vai pegar esse valor, vai dividir por raiz de N. Você vai dividir por raiz de N. Olha só, tá aqui, ó, a nossa continha. Você vai pegar, vai dividir, tá certo? Por raiz de quanto?
5. Olha só que interessante. Perfeito? Aqui eu arredondei, tá certo? Essa aqui seria o que? Nossa incerteza final. Seria essa medida, mais ou menos essa. Tá certo? Isso você sabe com certeza registrar. O valor médio, mais ou menos, a incerteza. Nós acabamos de achar. Ou você usa esse valor, ou esse aqui, dependendo do seu trabalho. Então é muito interessante você conversar com o seu professor, conversar com o seu chefe de laboratório, ver qual a incerteza que vocês vão adotar na publicação do trabalho de vocês ou na publicação dos seus resultados, tá bom? Isso é muito interessante. Lembrando que eu falei para você que são muitas essas definições, umas referências que eu gosto muito de trabalhar, e você pode e deve procurar consultações, essas aqui, olha, tá certo? É interessante você dar uma lida nesses trabalhos, dar uma pesquisada. Eles vão ser muito úteis para você, porque geralmente boa parte das instituições adotam essas regras, adotam esses conceitos. Tá bom? Lembrando, deixa eu voltar a retornar aqui a ideia. Esses dados aqui você pode resolver eles de uma maneira um pouco mais imediata, mas para isso você precisa colocar no modo estatístico. Se você tiver um pouco mais de paciência, trabalhe manualmente esses dados, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se tiver um tempinho, dê uma passadinha lá no meu blog, tá bom? Muito obrigado por acompanhar e nos vemos na próxima ocasião.